glosa ordinária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Glosa Ordinária. Hoje estou aqui a Mariana Leite com o Filipe Alves Moreira. Olá Mariana, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E decidimos hoje encontrar-nos para falar de uma figura cimeira da nossa história medieval, mas também uma figura importante para a história da cultura portuguesa e cujas narrativas em torno dessa figura acabam por se tornar tão ou mais importantes do que a personagem histórica em si. Estamos a falar naturalmente de Afonso Henriques, o tal pai fundador da nação, quer que isso queira dizer, e que realmente ao longo da história, já desde a Idade Média, foi sendo alvo de reescritas e reconstruções da sua própria imagem, que talvez digam mais sobre aqueles que reconstroem do que propriamente sobre o Afonso Henriques em si. Filipe, o que é que te apraz dizer sobre o Afonso Henriques, enfim, a figura histórica? Há algum comentário que queiras tecer? Porque, de facto, é difícil saber exatamente quem foi o Afonso Henriques e tentar retirar estas camadas todas de narrativas que são construídas em torno desta figura, ou não? Sim, claro, e aliás nós estamos aqui sobretudo para falar dessas camadas, dos tais casacos, não é? De que já falámos em alguns episódios, dessas camadas, desses casacos que as sucessivas épocas foram vestindo sobre Dom Afonso Henriques, que é uma figura em que é difícil destrinçar em certa medida o histórico do lendário, do mítico. Os traços históricos gerais são conhecidos e eventualmente até um dia teremos um episódio especificamente sobre isso, mas só para situar os nossos ouvintes, porque de facto não é disso que vamos falar, é propriamente algumas dessas histórias e narrativas e imagens. Mas Dom Afonso Henriques nasceu algures no início do século XII, onde já vamos ver a polémica que há e o sentido ou não sentido que é em volta disso. Filho, toda a gente saberá, do Conde Dom Henrique da Borgonha e de Dona Teresa, filha do rei Afonso VI de Leão e Castela, filha não legítima, portanto não de um casamento, embora noutros tempos também essa questão fosse discutida, como quase tudo. O pai morreu quando ele era criança, aparentemente, e no seguimento disso, passado uns anos, a Dona Teresa ficou como governante, condessa, rainha, condessa, rainha condessa de um território que normalmente se chama o Condado Portucalense, e teve uma política muito de favorecimento dos galegos, que deu origem à famosa Batalha de São Mamede, que está, aliás, prestes a fazer... Prestes, isto é, faltam 4 anos, mas sim, pronto, mas prestes no claro, escopo da história. A época histórica isso não é nada, isso é ontem. E aliás está em marcha, já agora deixem-me aproveitar para dizer um grande plano de comemoração desses 800 anos, 900 anos da Batalha de São Mamede, que tem sido uma proposta que já está levada a efeito, um projeto de comemorações comandado pela Câmara de Guimarães, com o alto patrocínio da Assembleia da República, e de que sairá em todas as iniciativas um conjunto de publicações da responsabilidade de uma comissão científica presidida pelos professores Luís Carlos Amaral e Mário Barroca, de que eu e a nossa amiga Joana Gomes seremos uns responsáveis para algumas dessas publicações. Então também fica aqui já agora o teaser com uma antecedência relativamente grande, mas já fica. Não, mas os primeiros volumes já vão sair este ano e no próximo ano, e já no próximo ano também já vai haver um grande colóquio em Guimarães, e há uma série de iniciativas que vão acontecer, portanto fiquem atentos. Nessa Batalha de São Mamede, Dom Afonso Henriques ficou com o comando do tal dito Condado Portucalense, e a partir daí teve, enfim, uma vida basicamente de expansão para sul. Mudou a corte, ou a sede da corte dele, para Coimbra, um movimento importante que em tempos o professor José Matoso mostrou bem a importância dessa autonomização da nobreza do Norte, à qual em grande medida ele deveu o acesso ao poder. Conquistou terras, cidades importantes, como Santarém em Lisboa, mas em 1147. Teve, mas também vamos falar disso, terá tido batalhas famosas como a Batalha de Ourique e algures em 1169, tentando capturar a cidade de Badajoz, ficou inutilizado. Também falaremos eventualmente disso, porque há uma série de histórias e narrativas e lendas e mitos sobre esse episódio. E quase no final da vida
coroou o processo, que foi um longo processo de autonomização do tal dito condado portugalense, o processo de passagem de condado a reino, e o processo de ascensão dele à dignidade régia foi um processo longo que passou por uma série de fases e que pode considerar-se que é um processo que está terminado nos anos 70 do século XII, claro, com a famosa bula Manifestis Probatum Est, em que o Papa reconhece o título de rei. O Papa, que na altura também, segundo investigações mais recentes, o próprio papado estaria num processo de construção de um poder mais centralizado e no fundo esta bula e esta relação com o Dom Afonso Henriques, este reconhecimento papal da dignidade régia do Dom Afonso Henriques também acabou por ser convir, digamos, às estratégias quer dele, quer do papado, não é? Morreu em 1185, é curioso isto, porque foi um dos reis de Portugal que mais anos viveu. Bastante longevo, sim. E foi um dos, se é que não foi, talvez não tenha sido o reinado mais longo, assim agora de cabeça, não sei se eventualmente o Dom João I também teve um reinado longo. O Dom João I, o Dom João V, 50 anos mais ou menos, ou um pouco menos, um pouco mais. Dom João V também muito tempo. Mas mesmo assim, digamos que o Afonso Henriques era capaz de entrar em competição com a Isabel II. Exato. Olha, uma imagem. É verdade. Não, mas sendo cá um rei, agora está-me a escapar, mas podem ir ver na Wikipédia, mas o recorde mundial absoluto, acho que é de um rei de França. Acho que é o Luís. O Luís, quase certeza. A gente claro. Mas que acho que foi rei com um bebê, não é? Recém-nascido. Sim. Sei que eu não sei se foi o 14 ou... Sim, esse é um recorde imbatível, porque foi rei recém-nascido claro. Praticamente e viveu muitos anos. Mas mesmo assim, digamos que o Afonso Henriques está naquele top dos reis mais longevos. Está, sem dúvida. Bom, claro, se considerássemos a bula Manifestis Probatum... Pois, foi rei pouco tempo, a questão rei pouco tempo, não é? Mas, enfim, claro, tudo isto. Mas, curiosamente, na época dele há muitos testemunhos que consideram o reinado a começar com a Batalha de São Mamédia, em 1128. Portanto, isso é tudo uma questão de perspectiva, não é? E, no fundo, são poderes que se reivindicam, nós, como hoje em dia vemos... Em vários casos, há poderes que se reivindicam um determinado título, pois podem ser reconhecidos ou não, não é? Sim. Temos vários casos desses mesmo hoje em dia. Há aí uma série de... Sei lá, por exemplo, no Venezuela, não é? A dada altura aparecem uns candidatos da oposição que são reconhecidos, ou em outros casos. Sim, enfim. Embora não tenham poder efetivo, noutros casos têm, mas não têm reconhecimento. Portanto, é tudo uma questão de reconhecimento, mas... Agora, neste caso, também se colocam várias questões, porque se o reinado terá começado em 28 ou só nos anos 60, não é? Vai fazer muita diferença, e também temos que ter em conta precisamente os usos que são feitos destas datas claro. Para tentar encontrar uma fundação claro. de Portugal, não é? A posteriori, claro. Mas também vamos ver isso tudo e muito mais neste episódio. Se calhar, voltando ao princípio, uma das coisas que tu referiste logo é que nós não sabemos exatamente quando é que ele nasceu. Portanto, temos o problema da data de nascimento. Mas à data acresce outro problema também de grande relevo, sobretudo entre duas cidades portuguesas, que é onde nasceu Afonso Henriques. Onde é que ele terá nascido? E porque é que isso é importante, quer dizer, ou porque é que isso causa polémica, não é? Bom, se é importante ou não sei. Para algumas pessoas parece ser importante, ou seja, apela para sentimentos bairristas, porque na verdade, do ponto de vista histórico, isso não tem qualquer espécie de relevância, não é? Pois. Se ele fosse americano, não poderia candidatar-se à presidência dos Estados Unidos se não tivesse nascido nos Estados Unidos, e portanto aí já era diferente. Por exemplo, o Arnold Schwarzenegger ou o Elon Musk. O Elon Musk também não pode. Felizmente há alguma vantagem. Nesses casos, agora, portanto, nos enquadramentos jurídicos atuais, a questão pode ter alguma relevância, e nestes casos tem muita relevância. Na época não tinha qualquer espécie de relevância, portanto, ele ter nascido no Minho, em Trás-os-Montes, ou em Barcelona era exatamente a mesma coisa. Se tivesse nascido na Lua também não havia grande diferença se não notassem, não é? Porque é capaz de se notar, mas se não notassem também não faria. Não, durante muito tempo
disse-se que ele nasceu em Guimarães. É preciso dizer que os testemunhos mais antigos que dizem que ele nasceu em Guimarães são já do início do século XV. Ou seja, de facto, isto confirma a ideia de que, não só em relação ao Afonso Henriques, como em relação a boa parte das pessoas, na época, sobretudo os que não nasceram no contexto de uma família régia, e mesmo esses, muitas vezes, o dado era de tal forma irrelevante que as crónicas nem o registavam. Pois, quer dizer, não sabemos o ano de nascimento, mostra-se que há um dos textos mais antigos, que ainda do século XII, diz que ele tinha 2 para 3 anos quando o pai morreu. A data da morte do pai também é um pouco discutível, poderá ser 1112, eventualmente 1114, portanto ele terá nascido por volta de 1109, 10, 11, por aí. Mas sim, de facto também não há um registro. Neste ano nasceu o infante Dom Afonso, também não há isso. Se calhar também porque não era previsto que ele tivesse a importância política que teve, né? Eu estou agora a pensar no caso do Afonso III, que obviamente não nasceu para ser o infante herdeiro, não é? E que também não sabemos exatamente quando é que ele nasceu, precisamente por isso, porque aos filhos segundos e terceiros, ou então aqueles que não estão destinados a um trono, o registro do nascimento não é tão relevante. Não é de todo. Portanto, os testemunhos mais antigos que dizem que ele nasceu em Guimarães são já do início do século XV. E, no fundo, resultam, penso eu, é claro que podemos argumentar que haveria uma espécie de tradição, não digo que não em absoluto, não sei, mas também é fácil argumentar-se que esses registros decorrem de uma dedução. Ou seja, o Conde Dom Henrique e a Rainha Dona Teresa tinham, digamos, a sede da sua corte, para dizer de forma simples, o seu palácio, não só em Guimarães, é verdade, mas já desde cedo ficaram associados sobretudo a Guimarães, e então é uma associação. Bom, o centro de poder deles era em Guimarães, portanto o filho nasceu em Guimarães. É uma simples dedução, penso eu, que não tem... Era uma dedução que era feita, não haveria outras bases, e depois, a partir do momento em que se começou a dizer isso, os autores foram-se repetindo uns aos outros. Quase uma fake news que ganha, que se torna... Fake news não digo, mas... Há uma crónica que diz isso, depois há uma crónica que vem a ser copia, e depois há uma crónica que vem a ser copia. E já se perdeu a fonte. E 100 anos depois, essa crónica que diz já é antiga, e como é antiga já é uma fonte, e a coisa fica canonizada. E foi assim, sobretudo por isto, que durante séculos, desde o século XV, inícios até meados do século XX, se disse que ele nasceu em Guimarães, e até a dada altura apontou-se uma pia batismal como tendo sido a pia onde o Afonso Henriques foi batizado. No século XVII até fizeram uma epígrafe, não é, em pedra, a dizer aqui foi batizado. A pia de facto é bastante antiga, mas isso não quer dizer nada, obviamente. Mas no século XX, em meados do século XX, ou na segunda metade do século XX, começaram a aparecer ideias um pouco contrastantes. Ou surgiu uma sem grande sustento, que falava em Coimbra um pouco porque não, no fundo, sem grande lógica também aparente, a não ser também uma relação privilegiada do Conde Dom Henrique e da Dona Teresa com essa cidade, como com outras. E com um pouco mais de sustentação, mas também com dados bastante discutíveis, apareceu no final dos anos 80, creio eu, uma tese do polémico, mas também bastante bom historiador Armando Almeida Fernandes, que fez um percurso à margem das academias e um indivíduo bastante truculento, mas com ideias muito interessantes, que curiosamente foi contactado pela Câmara de Guimarães para fazer um estudo sobre isso, um estudo um pouco encomendado, não é? Mas ele acabou por chegar a uma conclusão que não interessou à Câmara de Guimarães, porque chegou à conclusão que o Afonso Henriques tinha nascido em Viseu. Se calhar então poder pedir à Câmara de Viseu para lhe publicar o texto. Foi o que aconteceu, não? E publicou de facto numa revista de Viseu. Claro. Inicialmente, não, estas coisas, e depois o livro foi republicado por uma editora de Viseu. Estas também não há almoços grátis, não é? E o Presidente da Câmara de Viseu, o que agora é outra vez o Presidente da Câmara de Viseu, porque o Ruas é um daqueles eternos. Sim, porque em Portugal estas trocas de poder não são propriamente trocas, não é? Apesar de haver a limitação de mandatos, mas o homem
tragicamente morreu o anterior presidente com Covid e lembraram-se de ir buscar um homem que já tinha sido presidente durante 20 e tal anos, mas tudo bem. Mas depois votaram nele, é porque gostam do trabalho dele, não é? Não sei. Mas o Almeida Fernandes começa, enfim, tem um ponto de partida que, como ele próprio diz, poderia ter sido escrito pelo seu de La Palice, que é o do Afonso Henriques nasceu no local onde a mãe dele estava quando ele nasceu. Exato, nasceu onde a mãe estava para lhe dar à luz, não é? Mas é verdade. E então ele foi à procura de onde é que a Dona Teresa andava. Claro que parece-me um passo lógico, claro. Evidente. O problema é que não há dados muito fortes para saber para onde é que a Dona Teresa andava, porque não há uma documentação suficientemente rica e abundante. Por exemplo, sei lá, como há no século XV ou XVI consegue-se traçar o itinerário de Dom João II, por exemplo, quase dia a dia. Pois. Claro que aqui estamos a falar de uma E até por um problema, quer dizer, se não diferente. sabemos o ano em que Afonso Henriques nasceu, E, ora, ela não ia estar grávida durante 3 anos seguidos, não é? Como um elefante. Claro, além do mais, sim, ele aí partiu do princípio dessa tal indicação de que tinha 2 para 3 anos quando morreu com Dom Henrique, aceitou como mais provável uma determinada data da morte de Dom Henrique, acho que 1114 no caso, e então foi para 1111, 12 a ver para onde é que a Dona Teresa andou, e chegou à conclusão de que havia ali um momento. Aliás, ele chegou a precisar que ele nasceu não só em Viseu, como nasceu em agosto de 1100, eu agora acho que 1109, na verdade, agosto. Ou seja, já quase que estava para fazer a carta astral. Quase, eu não sei se chegou ao dia certo, mas apontou para agosto, acho que para inícios de agosto. Eu lembro-me disto, porque eu fiquei um bocado triste, porque eu nasci em agosto também, e se tivesse sido no mesmo dia, tinha o seu quê, mas parece que teria sido mais no início do mês. Sabes que realmente o Afonso Henriques tem um espírito mais de leão, mais leonino, não é? Por cá, isso aí é que há algo de verosímil. Há algo de verosímil nisso. Mas e na altura houve uma certa aceitação. Isto foi o livro, como digo, é do início dos anos 90. Aliás, o estudo é de início dos anos 90, mas depois foi republicado em Viseu em 2006 ou 2007, e foi nessa altura que foi publicada a biografia de Afonso Henriques, do professor José Matoso, que é a obra de referência até ao momento sobre a vida de Afonso Henriques. O professor José Matoso, que é insuspeito, porque teve polémicas de matar bicho com Almeida Fernandes, literalmente, diz que, bom, aquilo não tem grande relevância, não tem grande importância saber onde é que ele nasceu, mas os dados disponíveis parecem dar alguma credibilidade à tese de Almeida Fernandes. Também foi isto que ele disse, ou seja, não disse que foi de certeza em Viseu, mas isto foi aproveitado por Viseu e o livro do Almeida Fernandes foi reeditado, foi feito um colóquio em Viseu, enfim, Viseu... Viseu, lá nasceu de certeza um rei de Portugal, que foi o Dom Duarte, aproveitou e, enfim, apresentou-se como berço de um outro rei, neste caso mais simbólico, por ser o primeiro, não é? Mas na verdade não só não há grandes certezas, nem sequer grandes hipóteses, grandes probabilidades, melhor dizendo, como o dado nem sequer é muito relevante. Posteriormente houve um artigo publicado na revista Medievalista pelo Abel Stefânio que até chega à hipótese de que ele terá nascido em Leão, algures no Reino de Leão. O que não por onde seria a dona, não. Nada... Aliás, também o Condado de Portugal pertencia ao Reino de Leão. Sim, tecnicamente, pertencia. Se ele nascesse Castelo em e Leão, Viseu, ainda pertencia... E sim, e a Dona Teresa também andava muito por Leão, não é? Portanto, poderia dar à luz lá. Mas tudo isto são... O facto em si não tem grande relevância histórica. Há esta questão bairrista e há estes argumentos e estas lógicas que explicam cada uma destas hipóteses. Guimarães, Viseu, são aquelas mais badaladas. Coimbra apareceu algures, mas sem grande sustentação. E Leão também mais recentemente. Sim, mas a verdade lá está. É mais uma prova. É algo que é irrelevante do ponto de vista histórico, até mesmo para a própria personagem, para o percurso de vida do Afonso Henriques, mas que depois, como tantas coisas da vida do Afonso Henriques, tem um aproveitamento significativo, um aproveitamento simbólico. Quer dizer, Guimarães apresentar-se como o berço
da nação, e até diz lá, não é? Aqui nasceu Portugal, no Castelo. Agora, nesse caso, mais pela Batalha de São Mamed, que essa sim é um facto histórico, sim, não é? Verdade, mas quer dizer, faria também, sentido simbolicamente exato, que o rei, aquele que veio a ser rei, também tenha nascido na sua terra, enfim, na terra onde firmou a independência do seu reino. Portanto, claro que dá para perceber esse tipo de aproveitamentos. Portanto, dá para perceber claro, que é polémico. Sendo que, ironicamente, depois ele nasceu lá, mas consensualmente sempre se soube que ele foi criado numa outra região, na região do Ribadouro, não é? Lamego, Rezende, Sinfãs. E, portanto, se calhar, se essa questão da terra, nós, aliás, vamos falar depois do Egas Muniz, que terá sido o seu aio, e é em volta do qual também há muitas histórias. E, portanto, se a criação, o processo de criação de um indivíduo até é mais importante do que o local onde ele nasceu, até o Ribadouro até teria mais razões. Lamego, por exemplo, podia Lamego, Rezende, Sinfãs. Sim, toda aquela região que até do ponto de vista turístico é muito agradável e simpática, e gastronomicamente também. E podia perfeitamente, aliás, nós já vimos isso no episódio sobre o Afonso X de Castela, não é? O facto de ele ter sido criado na Galiza é determinante para o seu percurso cultural, não só político, mas também cultural, não é? E no caso do Afonso Henriques, sem dúvida que o local onde ele foi educado, porque era a prática na Idade Média, as crianças, sobretudo das grandes linhagens e da linhagem régia, não eram criadas pelos próprios pais, ou isso, no entorno familiar. E nem sequer amamentados pela mãe. Sim, não eram sequer amamentados pela mãe, e sobretudo serem educados por outra família era uma forma de reforçar os laços de fidelidade entre aquelas duas linhagens, e também de, no fundo, fazer uma espécie de intercâmbio, quase um Erasmus dos jovens, das crianças e jovens nobres, que também acabavam por ter uma perspectiva maior sobre o seu destino político e militar. Exato, e por sua vez criavam depois laços fortes com os irmãos de leite, que eram chamados colaços. Exato. Ou seja, eram pessoas amamentadas pela mesma mulher, não sendo irmãos. Acabava por ser um vínculo às vezes até mais forte, exatamente, porque muito criados forte, juntos, exatamente. Portanto era uma relação mesmo... Exatamente. E, por exemplo, um dos filhos do Egas Muniz, que depois falaremos, era o Viegas, Nuno Viegas, o Afonso Viegas, o Moço, provavelmente conhecido por o Moço, porque era Afonso, pode distinguir justamente do Afonso Henrique. Pois. Embora não fossem irmãos de Sim, mas estavam juntos, é quase como nas escolas. Era não é? Um laço muito forte. Temos várias crianças com o mesmo nome, então acabamos por arranjar uma alcunha, além disso, forma de distinção. E era um laço muito forte, mesmo ainda no final do século XV, por exemplo, o Dom Manuel era irmão de leite do Dom João Manuel, uma figura que depois foi muito importante na corte dele. Portanto, isto ainda em finais do século XV funcionava assim. Sim, então, mas agora já começamos a tocar precisamente nesta ideia do Egas Muniz, e há muitas histórias em torno da figura de Egas Muniz. Eu pergunto, há uma história, em primeiro lugar, se Egas Muniz foi de facto o aio de Afonso Henriques, porque é que esta figura é tão essencial para a construção também da imagem do Afonso Henriques? Quais é que são as narrativas em torno deste Egas Muniz? Porque é que ele é tão importante? Além de ser, de facto, aquele que ajudou a criar, enfim, que é quase como um tutor do Afonso Henriques, mas porque é que é tão importante e quais são as narrativas construídas em torno deste Egas Muniz? E também, já agora, porque é que essas narrativas são construídas? Qual é a funcionalidade de exaltar tanto o Egas Muniz? Pois, que o Egas Muniz, antes de mais, pertencia a uma das 5 famílias mais importantes da nobreza portucalense, as famosas 5 linhagens. Filharam o reino. Exato, de acordo com um dos nobiliários mais antigos. Portanto, as linhagens ou famílias de Sousa, Maia, Ribadouro, que era a família do Egas Muniz, Baião e Bragança. Eram as 5 Bragança, não confundir com eu digo sempre isto, mas com Braganções. Exato, não confundir com os Bragança do século XV, que não têm rigorosamente nada a ver com estes Bragança do século XII.
exceto o nome, que é comum ao senhorio da cidade de Bragança, obviamente. O Egas Muniz terá sido, eu penso que terá sido efetivamente historicamente o aio, isto porque é certo que não há um documento da época que diga que o Egas Muniz foi aio, ou criador, ou tutor, ou que foi naquela família que o Afonso Henriques foi criado, mas já em finais do século XIII, há numas inquirições do Dom Dinis, há um terreno na região de Rezende, justamente porque a família de Egas Muniz estava muito justamente nessa região. Ela e a de Baião compartiam no fundo essa região entre Rezende e Lamego, mais ou menos, não é? Essa zona aí, Sinfãs, toda essa zona. E aliás, na zona de Lamego há uma casa em Bretiande, portanto uma freguesia, creio que do concelho de Lamego mesmo, em que se diz que era a casa do Egas Muniz. Enfim, isso também é um pouco discutível. Depois há uma outra casa um pouco mais ao lado que se diz que essa sim é que era. Mas em Rezende há um mosteiro de Cárcer, que esse sim, vamos falar dele depois, e esse sim também está diretamente relacionado com o Egas Muniz. Mas na região justamente de Cárcer, Rezende, há umas inquirições no templo de Dom Dinis, em que há lá umas terras. Portanto, as inquirições, o principal objetivo, iam variando, mas o principal era perceber que terras pertenciam à nobreza e tinham estatuto imune, portanto não pagavam, não tinham jurisdição régia. Uma espécie de forma censos simples do território. Sim, e para perceber que terras estavam isentas da administração régia e da justiça régia, tinham autonomia própria. Por acaso um dia era uma boa ideia fazermos um episódio sobre, porque é mesmo divertido. As inquirições são mesmo... É, porque os inquiridores iam lá e perguntavam, faziam uma série de perguntas e tendentes a perceber se uma determinada terra se dizia que essa terra era imune, porque é que era imune? Pois, os argumentos da imunidade são fabulosos, não é? Às vezes são. E neste caso há no templo de Dom Dinis há umas inquirições, portanto os inquiridores vão lá para a região de Rezende Sinfãs, Cárcer, e há lá uma terra imune e as pessoas dizem-lhes que a terra é imune desde há muito tempo, porque e pertencia àquela família, a família de Ribadouro, que depois se ramificou em várias, e era imune, entre outras razões, porque aí se tinha criado o el-rei Dom Afonso Henriques. Portanto, no final do século XIII, uns habitantes locais dizerem que é certo que é suspeito no sentido que eles estavam a defender a imunidade da terra, mas se não houver outras terras nada, que usem o mesmo argumento, não, e é algo que aconteceu cerca de 150 anos antes. 150 anos antes, mas é algo e que pouco posteriormente, vão surgir de facto histórias que vão afirmar claramente essa relação. De facto, quer dizer, eu acho que o mais provável é dizer-se que efetivamente o Egas Muniz foi o aio de Dom Afonso Henriques e que ele foi criado por essa família e naquela região, portanto, Cárcer, Sinfãs, Rezende, sobretudo. Ou seja, ele é mais transmontano, alto-doriense do que propriamente minhoto. Sim, do ponto de vista da criação. Se ele tiver nascido em Guimarães é completamente irrelevante, porque a cultura dele, digamos, o meio em que ele esteve inserido, terá sido mesmo esse. Sim, do ponto de vista da criação, que sim, e se calhar tinha aquele sotaque. Não, claro que as coisas não eram assim. Ele tinha o sotaque francês. Francês duvido, porque ele... Não, já estamos a brincar. Claro. Embora ele fosse filho de um francês. Pois é, por isso é que eu digo. Filho de um francês e de uma leonesa, portanto ele era filho de imigrante. É verdade. Não, o pai sim, a mãe... Mas o pai dele era imigrante. O pai claramente, sim, esse era um avec puro. Não, mas lá está, é um imigrante que vem tirar o trabalho aos de cá, porque chega cá e faz um filho na filha do rei e, quer dizer, isso é, enfim, adiante, vamos voltar à conversa. Estava-te a perguntar uma coisa. Portanto, em termos da criação do Dom Afonso Henriques e destes primeiros anos, há uma narrativa também que circula sobre ele ter
nascido, alguns dizem que nasceu deformado das pernas, com uma paralisia qualquer nas pernas, e que até é por intercessão divina, digamos assim, que ele é salvo. Outras narrativas que falam até de uma espécie de troca de crianças feita por parte do seu aio, portanto, do Egas Muniz, como, portanto, Egas Muniz troca o jovem Afonso, que seria, enfim, deficiente, por um dos seus filhos. Que histórias são essas, esta de troca de bebés e de bebés a quem Deus, ou vá, por intercessão milagrosa, cura as deformidades físicas? Que histórias são estas? Sim, são duas histórias, digamos, registadas com séculos de diferença, não é? Ora bem, a mais antiga é justamente aquela onde pela primeira vez se diz que o Dom Afonso Henriques nasceu em Guimarães. Portanto, é do início do século XV, aparece registada, não quer dizer que tenha surgido aí, não é? Nós temos sempre esta dúvida metódica. Uma coisa é o primeiro registro de uma determinada narrativa, outra coisa é se essa narrativa foi criada nesse contexto ou não. Pode ter sido ou pode ter uma vida prévia anterior a isso, que nós não conhecemos. Mas o registro mais antigo é do início do século XV, numa crónica chamada Crónica de 1419, talvez escrita pelo Fernão Lopes, uma crónica dos reis de Portugal, que diz que o Afonso Henriques nasceu em Guimarães, que o Egas Muniz, aqui há um detalhe interessante que acho que não vai ser retomado posteriormente, porque nesta crónica diz-se que o Egas Muniz tinha vindo da mesma terra que o Conde Dom Henrique, que não era a França, porque nesta narrativa, já agora também, mas as coisas estão interligadas, nesta crónica diz que o Conde Dom Henrique era filho de um rei da Hungria. Uma coisa que depois, sim, também há durante séculos mito, depois, sim, até o Camões e até um pouco depois. Portanto, diz esta crónica que o Egas Muniz veio com o Conde Dom Henrique da sua terra, portanto veio da Hungria, eram húngaros. Ou seja, não era um Ribadouro? Não, era, mas de origens... Ou seja, é confuso, não é? Um húngaro que se estabelece, uma família húngara, assim como o Conde Dom Henrique veio da Hungria, estabeleceu-se, enfim, na região do Entre Douro e Minho. O Egas Muniz veio com ele e estabeleceu-se na região do Ribadouro. Sim, mas ele não pertence à linhagem dos Ribadouro, o Egas Muniz. Sim, e a crónica também não nega isso, simplesmente diz que a origem é húngara. Ou então o antepassado do Egas Muniz. Não, ele mesmo. Ele veio com o Conde Dom Henrique da sua terra, é o que a crónica diz. Eu estou aqui a tentar perceber a lógica inerente a isso, porque, quer dizer, se ele era membro daquela linhagem, supunha-se que, enfim, então se calhar era um ramo dos Ribadouro que estava na Hungria. Ou então a crónica no fundo o que acaba por dizer é que essa linhagem não é mais antiga do que a Casa Real. Claro, no fundo é desconstruir a antiguidade da linhagem, é por isso é que eu estou a fazer estas perguntas. É isso, exatamente, ou seja, é para pôr a antiga nobreza portucalense, simbolizada neste caso pelos Ribadouro, no mesmo nível da Casa Real. Claro, é a única justificação para isso. Exato, quer a principal nobreza, quer a Casa Real vêm de fora. São imigrantes, justamente. Sim, e de fora de um longe, não é? Que a Hungria também tem o seu quê de território quase, não é faroeste, porque é para leste, mas... e terra de fronteira, sim, também com os muçulmanos, um pouco antes da ascensão do Império Otomano, ou justamente no início da ascensão do Império Otomano, não é? Etc. Está ali perto dessa região, etc. Diz que essa crónica do início do século XV... diz que o Egas Muniz veio com o Conde Dom Henrique da sua terra e pediu-lhes, quando soube que estava grávida, a Dona Teresa, não é? Pediu que fosse ele a criar a criança. O Dom Henrique, quando a criança nasce com as pernas tolheitas, portanto com as pernas coladas uma na outra, e então o Dom Henrique diz-lhe: olha, Dom Egas, que nasceu o menino, mas o menino nasceu tolheito das pernas. Mas o Egas me diz: não, mas mesmo assim eu gostaria de o criar. E depois acrescenta uma coisa que talvez esteja na origem remota da segunda história que tu referiste, que aparece séculos depois, que é dele ter trocado as crianças, porque ele diz: porque nasceu assim pelos meus pecados, diz o Egas Muniz. Que o Afonso Henriques nasceu com as pernas tolhidas pelos meus pecados. Bom, o que introduz aí é uma afirmação um pouco enigmática à primeira vista.
talvez dê asa depois a essas outras histórias que mais para a frente surgirão, depois eu Ou falarei. então era filho do Egas Muniz e da Dona Teresa. Pois. A trama densa. Ou então simplesmente foi o copista que escreveu um M em vez de um S também. Como? Ai, pelos seus... Bom, isso... É um bocado como na história do Cerco de Lisboa, do Saramago, né? Sim, Alguém o que sim ou acrescenta não, um não. o sim ou não Se calhar aquele muda a história copista toda. quis pôr o meu Sim, só quem para... quem sabe. Bom, mas... E então eu quis criar a criança na mesma, ele levou-o para as suas terras, lá está, e a dada altura aparece em sonhos ao Egas Muniz a Virgem Maria e diz-lhe que para ele ir a uma determinada... região, nos seus domínios, que é justamente a região de Rezende-Cárcere, portanto atual Conselho de Rezende, não é? E que ele verá aí cava neste sítio e verás uma imagem minha, portanto isto é a Virgem Maria que diz, portanto, ele encontrará uma imagem, que é um tópico muito comum na Idade Média, portanto a imagem da Virgem Maria que é descoberta Na Idade e dá Média não origem, só, porque e não só, a Aparecida no Brasil é precisamente uma imagem da Virgem que é descoberta na Terra, portanto é o mesmo princípio. Sim, exatamente, e que normalmente serve para explicar o surgimento de determinadas igrejas, não é? Que depois se criam à luz, digamos, para cultuar essa imagem e que depois normalmente essa imagem é posta no altar e venerada, etc. E ele vai cavar e realmente encontram a imagem, põe o menino junto a essa imagem, o menino fica curado. Mas até não é como havia muitas igrejas do tempo dos visigodos foram mais ou menos destruídas ou abandonadas a aparecerem embora eles não fossem muito adeptos do culto mariano, no caso de Maria não, mas sei lá, imagens Crucifixos e assim. Sim, por exemplo, isso Sim, a história ali do Senhor de Matosinhos é isso. E é bem possível. E a Virgem tinha-lhe também dito que e cuida bem deste meu menino porque o meu filho, portanto, o Jesus Cristo, não é? Quer por ele o menino, destruir os inimigos da fé. Portanto, esta narrativa tem aqui também um aspecto providencialista, não é? Que comunica com a história do Eurico. Sim, muito provavelmente, que aliás aparece também, não aparece, mas está também na mesma crónica. É uma espécie de predestinação desde o início, sendo que isto também é um tópico tradicional, quer dizer, o herói que nasce com defeito físico e depois suplanta esse defeito físico por intervenção miraculosa é também um tópico recorrente em narrativas tradicionais de várias épocas e lugares também. E depois uma outra, a crónica é do século XV, como digo, onde aparece essa história pela primeira vez, e haverá um pouco todas estas funções, não é? Independentemente da origem da narrativa ser esta ou não, cumpre um pouco todas estas funções, portanto, predestinar o Dom Afonso Henriques, pôr o Egas Muniz um pouco ao mesmo nível da Casa Real, isto é ao mesmo nível de antiguidade, não sendo mais antigos, mas também poderá haver aqui uma ligação com o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, porque o mosteiro que depois viria a ser feito lá em Cárcere era da mesma ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, não é? De Santa Cruz de Coimbra, que desde o século XII, Santa Cruz de Coimbra e os Cônegos Regrantes foram um dos principais centros produtores e mitificadores da imagem do Afonso Henriques, portanto pode haver também aqui esta ligação com esta ordem específica. Pronto, será o motivo da criança que nasce com um defeito, digamos assim, físico, alimenta precisamente esta ideia de predestinação, não é? Sem dúvida. Mas, voltando ainda outra vvez à figura de Egas Muniz, ou ainda à relação do Aio com o seu, no fundo, o seu pupilo, não é? Também há aquela história muito conhecida de Egas Muniz ir entregar com o baraço ao pescoço ao rei de Leão. Sim, essa é a mais famosa, não é? Sim, aliás, está aqui na estação de São Bento, não é? Temos os célebres episódios da história de Portugal e aparece precisamente, se calhar porque o comboio também vai para aqueles lados a partir dali. Quem sabe, embora também esteja a conquista de Ceuta, mas isso porque o Infante Henrique nasceu no Porto, acho eu. E o Infante Henrique é a figura... Por acaso, é uma questão de...
por curiosidade até ver, porque de facto quais são os porque numa parede está o Egas Muniz e na parede em frente está a conquista de Ceuta, portanto, Afonso, e o casamento de Dom João I. Claro, também foi aqui no também Porto. foi no Porto, claro, isso aí é razão. Mas o Egas Muniz, lá está também uma figura nortenha, sim, não sei, haverá só estou estas... aqui sim. É curioso, podia ser Dom Afonso Henriques em Guimarães, e não é? Não é? Podia. Ou podia ser a alteração Mamed, por exemplo. Sim, mas enfim, voltando à figura, à imagem em causa, curiosa, quem conhecer aqui a Estação de São Bento, aqui no Porto, já deve ter visto precisamente esta imagem do Egas Muniz, com uma corda ao pescoço e com os seus filhos também, a sua família também, a entregar-se ao rei de Leão. E porquê é que isto acontece? Sim, isto também é uma história, portanto, resumindo também muito brevemente, é uma história que aparece um pouco antes desta do milagre de Cárcere, esta do Egas Muniz ir a Toledo entregar-se ao rei de Leão e Castela aparece pela primeira vez em meados do século XIV, portanto algumas décadas antes. Resumidamente, o Dom Afonso Henriques é cercado em Guimarães pelo Dom Afonso VII porque se recusava a reconhecer-lhe vassalagem. O seu primo? Primo, exato, portanto, filho de uma irmã da Dona Teresa, a Rainha Dona Urraca, com a qual também o Dom Afonso VII, com a mãe, também teve problemas e lutas, tal como o Dom Afonso Henriques com a mãe. Portanto, era um problema de família, claramente. São dois... É muito parecida a situação num caso e noutro. Claro, morreu a Rainha Dona Urraca, o Dom Afonso VII era sucessor e, portanto, rei também desta região, mas o Dom Afonso Henriques ter-se recusado a prestar-lhe vassalagem, diz a narrativa, não é a história, e ele veio pôr cerco a Guimarães, e o Egas Muniz, vendo que a situação estava muito complicada, não havia hipótese de fuga, decidiu, de motu próprio, por sua própria ideia, ir falar escondidamente com o Imperador Afonso VII, dizendo-lhe que se ele levantasse o cerco, o Dom Afonso Henriques iria reconhecer-lhe vassalagem. Eles firmaram este pacto. Claro que o Dom Afonso Henriques não sabia disto e ficou furioso quando o Egas Muniz lhe contou, mas como era um homem de palavra, o Egas Muniz pegou na mulher e nos filhos e foi a caminho de Toledo com um braço ao pescoço, que era também um ritual. Há outras narrativas semelhantes, por exemplo, de um tal Peren surge aio da tal Rainha Dona Urraca, mãe do Afonso VII, tia do Afonso Henriques, irmã da Dona Teresa, uma história muito parecida com esta, portanto era um tópico também um pouco comum. Vai de braço ao pescoço, entregar-se à justiça do Imperador, que fica furioso, não é? Em Toledo, quer matá-lo, mas os homens do Imperador dizem, mas atenção, porque este cumpriu a sua palavra. Quem não cumpriu foi o Afonso, não é? Quer dizer, não cumpriu... Na verdade não se comprometeu, não é? Sim, quem se tinha comprometido, ou seja, isto foi um estratagema para... Claro. E o Egas Muniz estava disposto, na verdade, no fundo, a sacrificar-se pelo aio, mas pelo criado no sentido, claro, não no sentido atual, porque criado nesta altura tinha um sentido de pessoa que era criada por... Não claro, sentido... o seu pupilo, vamos Exato, dizer assim, talvez não seja o termo certo, mas claro, que não é mais sentido, familiar, claro. Não é? E a história foi esta. É uma história que, como digo, aparece registada pela primeira vez em meados do século XIV. Pode ter tido origens prévias ou não sabemos. É uma história que mostra a importância da palavra dada, porque as relações feudais eram muito relações pessoais e eram os pactos e a importância da palavra dada, de facto, era fundamental. Era uma estrutura social que assentava muito na confiança pessoal, de estilo piramidal, e se em algum momento da pirâmide a confiança pessoal falhasse, o sistema poderia ruir, não é? Ou ficaria periclitante. E, portanto, a importância da honra e da palavra dada, a honra nesse sentido, não é? Atual, e da palavra dada e da confiança pessoal era fundamental, e esta história mostra no fundo isso, a fidelidade do vassalo para com o seu senhor e justamente a importância do pacto e da palavra dada e da relação pessoal e da confiança pessoal. Ou seja, esta é uma forma também de elevar o Egas Muniz, a mostrar sim, também, claro, que ele teve uma estratégia de salvaguarda da vida do seu senhor,
não é? E que se sujeita a qualquer coisa para manter. Porque o mais a sua importante é honra, isso, mais do que ele próprio. claro. Ele e a os seus, família, exato. que ainda mais importante do que ele próprio seriam os seus descendentes, não é? E supostamente, embora isso seja discutível, mas supostamente essa narrativa, como digo, é do século XIV, mas o túmulo do Egas Muniz, que é um quebra-cabeças que está no mosteiro de Paço de Sousa, na região de Penafiel, está lá um túmulo que foi montado, na verdade, no século XX, porque havia fragmentos de pelo menos 2 túmulos diferentes. Assim, uma espécie de túmulo de Frankenstein, não é? Sim. E na década de 20 ou 30 juntaram esses pedaços e montaram um túmulo que é apresentado hoje em dia como o túmulo do Egas Muniz, e de facto uma parte daquilo será um dos túmulos do Egas Muniz, porque ele poderá ter tido mais, não é? Inicialmente até nem terá tido nenhum túmulo, depois é que 1 ou 2 séculos depois foram construídos novos túmulos, e num deles está desenhada uma cena em que se vê figuras que vão a caminho. Em seria marcha. eventualmente essa Poderia entrega, não é? poderia ser, ou até quem sabe isso inspirou a história, não é? Sim. Ou a história inspirou isso, ou isso inspirou a história, ou é só uma Ou coincidência. por ser um topos conhecido, pode ter sido aproveitado. Pode, mas há também essa relação, e fica também já aqui o convite para irem visitar, bom, já agora para visitarem tudo, Guimarães, Cárcere, Rezende, Lamego, Paço de Sousa e Viseu também. Viseu, claro, não? porque obviamente tudo terras agradáveis. Então, agora já falamos bastante sobre a criação do Afonso Henriques, digamos, a juventude e sobretudo o aio de Afonso Henriques, aquele que é responsável pela educação do jovem futuro rei de Portugal. E eu avançava agora um pouco precisamente com o problema da fundação de Portugal, e isto prende-se também com qual será a data da fundação de Portugal. E tu já no início comentaste que há quem considere que Portugal passou a existir ou tornou-se um reino independente com a Batalha de São Mamede, portanto de 1128. Que batalha foi esta? Foi contra as forças da própria Dona Teresa, da própria mãe. Isto também é daqueles elementos icónicos da história de Portugal, a batalha do filho contra a mãe, quase um reflexo da juventude contra os seus pais, portanto uma espécie de Zeus contra Cronos para criar um mundo novo, por assim dizer. De facto há aqui uma carga simbólica que, não sendo aquilo que levou ao combate, acaba por ter esta possibilidade de interpretação. Então esta batalha, que ocorre precisamente em Guimarães em 1128, marca um novo ciclo, digamos assim, da vida e um novo rumo para a vida política de Afonso Henriques e até mesmo para o destino do seu território. Ele seria bastante jovem, porque se tiver nascido por volta de 1110 teria 18 anos, talvez nem isso. Nem isso, ou um pouco menos ou um pouco mais, sim. Sim, mas andaria ali por volta entre os 15 e os 20, seria provavelmente. O que hoje diríamos um adolescente. Lá está, daí que se tenha revoltado contra a mãe. Exato. Porque é que ele se revolta contra a mãe? O que é que acontece nessa batalha? Nós já sabemos que ele depois, além de ser vitorioso, prende a própria mãe, e depois tudo dizem isso, as crónicas, dizem não é? As crónicas, não é? Que ele prende a mãe. Aliás, depois também, até mesmo no próprio Camões, é um dos motivos pelos quais o Afonso Henriques não pode ser o grande herói, porque foi cometer um pecado, que é o de prender, por muito pecaminosa que pudesse ser a mãe, prender a mãe é uma coisa que não se faz. Não é? Enfim, esta batalha de São Mamede é claramente um marco importante, tanto do ponto de vista político em si, mas também do ponto de vista simbólico e das narrativas em torno de Dom Afonso Henriques. Não falando necessariamente sobre a batalha, o que é que te apraz dizer sobre as consequências, as causas e as consequências desta batalha? Sim, bom, e sobretudo as narrativas, não é? Do ponto de vista histórico, o que terá havido aí terá sido uma luta de fações. Dizem os historiadores, enfim, basicamente a Rainha Dona Teresa terá tido uma política essencialmente pró-galega, no sentido de que beneficiou bastante nobres galegos e colocou-os em posições-chave do condado portugalense, o que motivou o desagrado por parte da nobreza galega ou portugalense, que tinha sido, pelo contrário,
muito beneficiado, as tais 5 famílias, sobretudo, mas não só, mas sobretudo aquelas tais 5 famílias, que tinham sido muito beneficiadas pela política do Conde Dom Henrique e que sofreram aqui um processo de downgrading, por assim dizer, não é? Passa o estrangeirismo, portanto, de secundarização, despromoção, até no certo sentido, despromoção junto da corte de Dona Teresa em benefício de linhagens galegas. Por exemplo, é um pouco a mesma coisa que vai acontecer com o Dom Fernando e com o Leonor Teles. Pois, eu estava a pensar precisamente nisso. Mutatis mutandis, com os petristas que vêm, que têm galegos, sobretudo, não é? Apoiantes do rei Dom Pedro, que foi morto, e que vêm para Portugal e adquirem um grande estatuto, e isso provoca a revolta de outros setores da nobreza portuguesa que vão revoltar-se e estar com o mestre Davis. Pronto, é um pouco a mesma lógica. Aqui levou ao confronto de, portanto, essa, não toda, mas grande parte dessa nobreza antiga portugalense esteve com o infante Dom Afonso Henriques, assim como também o arcebispo de Braga. Aqui o arcebispo de Braga também é uma peça muito importante, porque além de ser aparentemente de uma dessas famílias, ou Maia ou Sousa, acho que há algumas dúvidas, mas era de uma dessas famílias, também havia aqui, paralelamente, não só a rivalidade entre a nobreza portucalense e a nobreza galega, mas também entre Braga e Santiago de Compostela. Pois, os dois bispos, claro. Estavam em disputas várias pela supremacia eclesiástica em vários sentidos. E, portanto, esta coligação entre o Dom Afonso, liderada mais simbolicamente que outra coisa talvez, mas liderada efetivamente pelo Dom Afonso Henriques, portanto, esta coligação da nobreza portucalense, do arcebispo de Braga, e esta coligação liderada pelo Dom Afonso Henriques entrou em confronto, literalmente, algures na região de Guimarães. Isso também é uma velha discussão. Será que é naquele campo que se diz que foi a batalha? Não, isso quase certeza que não, mas depois há duas outras hipóteses, uma a sul, outra a norte da cidade, enfim, não interessa agora isso, mas também é outra polémica local, onde foi que também não tem grande importância histórica, mais uma vez, mas que é uma curiosidade, onde foi exatamente o sítio da Batalha de São Mamede. Mas as tropas de Afonso Henriques venceram, e depois disso, de facto, vários textos já do século XII começam a contar os anos de reinado de Afonso Henriques a partir daí. Portanto, no século XII, o que é mais comum é contar-se como ano 1 do reinado de Afonso Henriques esse ano de 1128. Depois deixa de ser, mas no século XII, de facto, e mesmo há algumas epígrafes de 1129, 1130, por aí, que já chamam rei ao Dom Afonso Henriques, embora também possa haver outras razões para isso, mas era de facto comum. No século XII esta batalha teve de facto um estatuto, digamos, primordial, que depois perdeu para a Batalha de Ourique, que eventualmente falaremos em seguida, enquanto momento simbólico de início do reinado. Mas esta batalha, embora tenha perdido esse estatuto, curiosamente, perde esse estatuto, mas ganha mais densidade narrativa, porque a partir do século XIII surge a tal história de que Dom Afonso Henriques prendeu a mãe na sequência dessa batalha. É só na segunda metade do século XIII que esta história começa a ser contada. Portanto, assim. Aquilo que nós acreditamos não é verdade. Necessariamente, ou pelo menos necessariamente, as narrativas são muito posteriores ao fato, não é? Pelo menos sabemos da batalha, essa aconteceu, sim, de facto, isso sem dúvida, e que foi ganha pelo Afonso Henriques e motivou uma mudança nas estruturas de poder. Isso sim. Agora, se a Dona Teresa foi ou não presa, já será um ponto de interrogação, não é? É um ponto de interrogação, mas que tem interesse, porque a prisão da Dona Teresa vai levar a muitas coisas. Muitas coisas, e narrativamente é muito importante. Portanto, surge na segunda metade do século XIII, a narrativa, as histórias em torno desta batalha vão ser acrescentadas, porque surge aí, pela primeira vez, na segunda metade do século XIII, a ideia de que Dom Afonso Henriques prendeu a mãe depois da Batalha de São Mamede, e em consequência disso, isso dá origem a uma série de peripécias que vão culminar numa maldição que ela lança, no momento em que é presa, lança uma maldição: meu filho, porque me prendeste com ferros, que as tuas pernas sejam partidas com ferros. O que virá, de acordo com esta leitura, com este encadeamento de narrativas, a cumprir-se no final, pelo menos em quase, enfim, bastante mais lá para a frente, em 1169, quando ele for capturar Badajoz,
e a fugir ou cobardemente ou corajosamente, depois depende das narrativas, da cidade de Badajoz, que estava sitiada pelo rei Fernando de Leão, porque veio auxílios muçulmanos para impedir que o Afonso Henriques conquistasse aquela cidade. Cumpriu-se aí a maldição lançada pela Dona Teresa. Portanto, a Batalha de São Mamede no século XIII perde esse estatuto de, como no século XX se dirá, a primeira tarde portuguesa. Há um quadro famoso do Está a Acácio pensar Lino. precisamente nisso, nesse título. É um quadro famoso do Acácio Lino chamado A Primeira Tarde Portuguesa, que retrata justamente a Batalha de São Mamede em tons, enfim, naturalistas, romântico-naturalistas. O professor José Matoso depois também intitulou assim, a partir do quadro, um estudo dele muito famoso sobre a Batalha de São Mamede. Na segunda metade do século XIII, a Batalha de São Mamede já não é vista como antinacial, mas em contrapartida adquire esta camada adicional de sentido com a prisão da Dona Teresa e depois com uma cadeia de eventos que a partir daí seguirão, todos eles registados pela primeira vez na segunda metade do século XIII, numa pequena crónica, que eu tenho chamado de Primeira Crónica Portuguesa, de justamente essa época, de segunda metade do século XIII. Portanto, prisão de Dona Teresa e depois uma série de episódios que vêm na sequência até à tentativa frustrada de conquista de Badajoz e ao Afonso Henriques partir a perna. Isto agora para a Primeira Crónica Portuguesa, quem quiser pode ler os trabalhos do Filipe, nós vamos deixar links aqui também na descrição, porque sobre a Primeira Crónica Portuguesa o Filipe já tem um vasto e longo e detalhado trabalho em vários níveis, seja mais profundo, seja mais panorâmico e mais ameno, é verdade, mas deixamos também aí as indicações, até porque é dos relatos em galego ou português, portanto não é um relato latino, mais antigo, a falar sobre Dom Afonso Henriques e sobre a fundação de Portugal, portanto também tem esse interesse. Continuando na sequência da Batalha de São Mamede, temos a maldição e temos também um outro episódio que vem mais ou menos, enfim, encadeado com esta batalha, que é um episódio muito curioso, em Coimbra, mete um bispo negro, mete deposições de bispos, mete assim uma confusão muito grande. Podes explicar um pouco, enfim, relatar o que é isto e explicar de onde é que isto poderá vir? Sim, bom, de onde poderá vir é mais complicado. Mas, ou qual é a primeira instância em que isto aparece escrito, pelo menos? É mais uma vez essa tal Primeira Crónica Portuguesa, de que se conhece uma cópia do século XV, mas que foi originalmente escrita certamente na segunda metade do século XIII. E a história é assim, portanto, depois de prender a mãe, a Dona Teresa, em São Mamede, o Dom Afonso Henriques foi admoestado pelo Papa, que lhe mandou um emissário. Aliás, perdão, pelo Bispo de Coimbra, portanto, o Bispo de Coimbra atuou aqui como emissário do Papa, não é? Como acontecia muitas vezes. O Bispo de Coimbra ordenou o Dom Afonso Henriques que libertasse a mãe. E ele não aceitou. O Bispo, por ele não ter aceitado, excomungou. Portanto, excomungou o Dom Afonso Henriques, o que era algo que tinha uma importância grande, porque quando um rei ou um governante era excomungado, isso afetava todo o território, não é? Era uma coisa de fato bastante relevante, embora também na época houvesse testemunhos que desvalorizavam completamente a excomunhão. Por exemplo, voltando às inquirições brevemente, lembrei-me agora disto, há um caso em que os inquiridores se queixam porque vai lá um padre qualquer e diz que ameaça com a excomunhão, e as pessoas da terra dizem que querem lá saber, e a excomunhão não vale nenhuma palha. Isso é um bocado como a história do Guerra Junqueiro, que recebeu a notícia de que foi excomungado. Aqui, acho que foi na... não sabia disso. Há uma historieta, enfim, uma anedota sobre o Guerra Junqueiro, que ali na zona da Arca d'Água, aqui no Porto, terá recebido a notícia de ter sido excomungado. E então ele estava num café, portanto, com o seu grupo de amigos, e saiu cá fora, disparou uns tiros para o ar e disse, perguntaram o que é que ele estava a fazer, ele disse: estou a matar o Papa. Disseram: mas como é que tu estás a matar o Papa? Os tiros não chegam, as balas não chegam a Roma. Ele disse: pois, se as balas não chegam a Roma, a excomunhão também não chega a mim. Não sei se essa história é verdade, mas agora lembro. Olha, não sabia, não conhecia, mas é um pouco isso. A ser verdade esta história, é bene trovato. Seria o mesmo motivo, não é? Da excomunhão. Sim, é que não vale nada, que não é? Quero lá saber da excomunhão. Mas, não obstante haver estes testemunhos um pouco jocosos, como também é muito típico da Idade Média, não é? Não só, mas da Idade Média também, estes comentários também um bocado jocosos, mesmo com as autoridades, a verdade é que a excomunhão era uma coisa que para muitas pessoas era
de facto levada bastante a sério, mas portanto, na história o bispo excomungou o Dom Afonso Henriques e fugiu cobardemente de noite, e o Dom Afonso Henriques, vendo que o bispo fugiu, não esteve com as medidas, disse, bom, agora vou eu fazer um bispo, e ordenou aos cônegos lá da Sé de Coimbra que fizessem uma espécie de uma procissão lá no claustro da Sé, e a dada altura ele viu um que era negro aqui entenda-se de tez mais escura, provavelmente seria um berber ou moçárabe, exato, portanto, um cristão em terras muçulmanas, ou um muçulmano de raízes muçulmanas, mas cristão, ou seja, alguém com uma tez, não propriamente um negro como nós hoje entenderíamos. Subsaariano, pelo menos, sim, como entendemos hoje em dia, mas sim, não, alguém não tão branco, vamos dizer. Exato, um berber, quase certamente alguém de origens de norte-africanas, onde é agora Marrocos, Argélia, por aí. E vê este indivíduo e diz-lhe, pergunta-lhe o nome, ele diz Suleima, que é justamente apontar mais uma Suleiman, característica a indicar este traço moçárabe, enfim, com ligações muçulmanas, e diz-lhe, olha, e diz quase literalmente assim, porque a cena é contada em diálogo, é muito engraçado. O Alexandre Colano depois fez um conto sobre isto, há muitos outros, mas o original é de facto muito engraçado, porque é em discurso direto da Afonso Henriques de Lisboa, tu vais ser o bispo. E o homem, claro, fica então, como é que eu posso ser bispo? Quer dizer, assim, no momento eu sou um pobre córnego. Como é que agora parece a anunciação de Anja Maria. Não, como é olha... que posso ser se não conheço homem? Exato. Como é que posso ser bispo? É um pouco isso, só que depois o desenvolvimento é diferente, porque o Afonso Henriques aí saca do seu argumento principal, que era a espada. Mas se não fores, mata-te. Ou, é assim, tu ou cantas missa ou corta a cabeça. Lá está, mas era leonino, provavelmente. E claro, o pobre do homem aceitou, claro. Lá foi cantar missa, mesmo não estando ordenado para isso. Foi. E isto chegou aos ouvidos do Papa. Entanto, há uma série de peripécias. Depois há outro emissário que vem, foge de noite, e o Dom Afonso Henriques vai atrás desse emissário. Portanto, um emissário que vem por causa desta história do Bispo Negro, não é? Claro, da eleição de um bispo que era absolutamente herético. E até porque se eventualmente ele seria de origem islâmica, é para marcar ainda mais uma ruptura, não é? Sim, ainda por cima. Não é? E o Dom Afonso Henriques vai atrás desse emissário, apanha-o ali na região de Poiares, Mielhada por ali, e quando o apanha, saca da espada para lhe cortar a cabeça, mas aí estão 4 homens que aparecem, 4 cavaleiros que aparecem e dizem-lhe ao Dom Afonso Henriques, tenha cuidado, não faça isso, não lhe corte a cabeça, porque senão então é que o caldo está todo entronado, não é? Digo eu, não é? Parafraseando, mas isto também é em discurso direto. Isto é tudo em diálogo, isto até é bastante dramatizado. E dramatizável. E o Dom Afonso Henriques diz, sim senhora, então não corta a cabeça ao homem, e exige que Roma lhe manda uma carta dizendo que nunca mais o reino vai ser excomungado. Inclusive, diz a crónica que depois disso ele, o Dom Afonso Henriques, fez bispos e arcebispos. No fundo, teve ali um certo... Diz a crónica, não quer dizer que tenha sido histórico, não é? Diz a crónica. As origens desta história, esta história curiosa, pitoresca, são difíceis de traçar. Por um lado, há... as origens e as funções. Por um lado, há uma certa tradição, há mais histórias que se contam sobre a irascibilidade do Dom Afonso Henriques. De facto, essa coisa leonino, o homem teria assim... Ou de carneiro, não sei. Digamos que era um sujeito qualquer de fogo. Era um sujeito com o qual era preciso ter cuidado, digamos. Tipo com alguma, por exemplo, há uma... Já foi assim com um episódio do Dom João II. Sim, é de família, lá está. Embora é muito ou o Dom Pedro. É o Dom Pedro, claramente, assim, um feitio complicado. Por exemplo, há um texto que é a vida do Dom Telo. O Dom Telo, um dos fundadores do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, que fizeram uma história uma biografia desse Dom Telo, já no século XII, e a da altura diz-se, quando se fala de Dom Afonso Henriques, que teve também alguns confrontos lá com essa figura, diz-se que o Dom Afonso Henriques era como os canaviais. Ia para onde o vento soprava. Pois. E há outros testemunhos, portanto, seria uma figura aparentemente assim um pouco
com azeites, não é? Um sujeito assim um pouco dado Era de luas. Um bocado de luas e que sacava da espada com relativa facilidade. Digamos, acabava as discussões com bastante. Então, e podemos dizer que aquele já tem uns largos anos, mas aquele sketch dos Gato Fedorento, em que eles reproduzem sim. O Big Brother com os famosos, não é? E aparece a personagem precisamente de Dom Afonso Henriques, e a qualquer momento da sequência os outros estão a querer fazer algum jogo ou alguma conversa e ele, isto não tem interesse nenhum, vamos andar à porrada. A resposta para ele era sempre vamos andar à porrada. É um pouco claramente isso, foi bem visto por parte dos comediantes. Sim. Porque era muito isso, não é? Muito irascível. Era aparentemente sim. E depois, claro, também esta história simbolizará um pouco uma espécie de lutas de poderes entre o rei e a igreja, que era uma questão sempre também premente. Claro. Portanto, é difícil traçar. Depois também há quem diga que isto tem na raiz uma outra questão, que é a substituição do rei, porque no cristianismo havia ritos próprios, não é? Pois, era isso também, que é uma questão importante, não é? O rito neste caso católico, o rito moçárabe. Ou seja, a missa, o tipo de missa e outros rituais, mas sobretudo a missa, seguia na Península Ibérica. As missas eram feitas de uma maneira que não eram feitas, por exemplo, em França ou em Itália, não é? Havia especificidades. Sim, isso até comunica um bocado com aquilo que acontece em Lisboa, com a conquista de Lisboa Sim, que havia aparentemente, supostamente, um bispo moçárabe, não é? Pois, ou alguém, pelo menos um cristão. Há essa história também mas avançando um pouco mais, porque já embora claramente esta conversa dê para muito, muito mais tempo. É verdade. E se calhar, quem sabe, nós retomemos com outras visões do Afonso Henriques na contemporaneidade, não sei. Desde logo, ideia. Sim, ou do século XVI, XVII, por aí. Sim, será uma ideia, mas avançando só um pouquinho mais, porque falámos desta primeira inauguração, desta primeira tarde portuguesa em 28, mas 11 anos mais tarde há uma segunda fundação, por assim dizer, ou uma nova fundação, que acontece com um milagre. E é dos milagres, enfim, um milagre. É uma das narrativas, dos mitos fundacionais mais importantes para a história de Portugal. No fundo, é aquilo que cria a identidade de Portugal, este milagre fundador, que ocorre precisamente num contexto de batalha. Não sei se, em relação à Batalha de São Mamede, sabemos que ela existiu, não necessariamente nos moldes e nas consequências para a Dona Teresa, como é narrado, mas há aqui uma batalha, que é a tal Batalha de Eurique, em que Dom Afonso Henriques se defronta contra 5 reis mouros, e até há pouco tempo houve um famoso treinador de futebol que falou sobre esta batalha. Exatamente, não é? O Jorge Jesus. O Jorge Jesus falou da batalha, embora ele esteja a serviço dos reis mouros, porque ele está na Arábia Saudita, não é? É verdade. E disse eu acho, não sei se ele disse... Ele não disse bem os reis mouros, ele disse outra coisa qualquer, mas não importa. Mas o conceito, a ideia ele não estava completamente errado. Não. Na ideia de Eurique ter sido do Afonso Henriques. Mas que batalha foi? Onde é que é Eurique? Em primeiro lugar. Jesus. O primeiro problema, onde é que é Eurique? Esta batalha aconteceu ou não? Pois. E já vamos falar do milagre mesmo, claro, né? O milagre em si, quer dizer, é toda uma outra conversa. Bom, esta batalha, lá está, substituiu a Batalha de São Mamede enquanto momento fundador do reino, efetivamente. Portanto, ou seja, inicialmente, como digo, no século XII, primeiro metade do século XIII, genericamente, mas sobretudo no século XII, a Batalha de São Mamede é vista como um momento inicial da realeza do Afonso Henriques, e inclusive conta-se os anos de reinado a partir daí, e a partir da segunda metade do século XIII isso é substituído pela Batalha de Eurique, em 1139, como disseste. Sendo que aparentemente, só este parênteses, a documentação parece dar mais razão a este segundo facto, porque de facto há uma certa coincidência entre os documentos, os primeiros documentos em que Dom Afonso Henriques aparece intitulado como rei, que são justamente dessa época de 1140, por aí. Bom, mas nas crónicas, etc., embora, como digo, São Mamede tenha essa importância que eu falei, ela foi suplantada enquanto momento inicial pela Batalha de Eurique, que tem uma lógica diferente, não já entre cristãos, mas entre cristãos e muçulmanos, e uma lógica providencialista diferente. Bom, mas antes disso, existiu ou não? Eu acho que sim, sinceramente, quer dizer, não...
há testemunhos já desde o século XII. Agora, o que acontece é que a batalha foi sofrendo um processo de engrandecimento progressivo. Portanto, no século XII há referências, 1139, Batalha em Ourique, ou o Lide de Ourique. Mas espera aí, mas acreditas que aconteceu a batalha, mas o milagre Não, isso... já é Bom, do não, domínio é da não fé, se- não é? É claro, mas já lá vai, até porque o milagre aparece muito depois. Sim, mas só estou a dizer A isso. não ser que se considere como milagre uma coisa que tem a ver com o que eu ia dizer a seguir, que era a localização da batalha. Pois, é isso que é um problema que eu Pois, coloco. porque a Onde questão é que assim, Ourique? e mais uma vez uma grande discussão, porque a questão é assim, portanto, no século XII aparecem pequenas referências que dizem simplesmente isto. Em 1139 houve uma batalha, o rei Dom Afonso venceu a batalha de Ourique, ou venceu contra um, e depois nomeia-se muitas vezes um determinado chefe muçulmano, e é isto que se diz. Onde terá sido este Ourique? Bom, isto, mais uma vez, é tal como a localização da Batalha de São Mamede, ou como o nascimento de Afonso Henriques, deu aso a 1001 teorias. A visão mais, digamos, a visão maioritária, acho eu, entre os historiadores, embora ainda hoje haja polémicas, diz que, e por isso é que eu falava em milagre antes do milagre que vamos falar, mesmo. mas o milagre histórico, digamos, que é o seguinte, é que o consenso alargado que existe hoje em dia é que a Batalha de Ourique existiu e foi na região do Alentejo. Portanto, há um Ourique no Alentejo, quase já no Algarve, não é? Pois, No Baixo bastante Alentejo. sul. Numa altura em que, portanto, 1139, em que nem sequer Santarém ainda tinha sido conquistada, Pois. nem Lisboa muito menos, foram conquistadas no mesmo ano, não é? Portanto, 47. imaginem, o Dom Afonso Henriques está em Coimbra. Vai lá abaixo num instante. É claro, isso parece, por isso é que eu disse, isso será em si um milagre. Como é que ele conseguiu passar por tantos quilómetros, vencer essa tal batalha, aparentemente terá sido interceptado aí e depois regressar. Mas também é verdade, e por isso surgiram outras alternativas. Houve quem dissesse que a batalha foi na região do Cartaxo, onde também há um campo de Ourique. Seria mais. Logicamente em Lisboa, que também é onde também há um campo de Ourique, que é um bairro mais ou menos chique, hoje em dia. Eu até pensei que o Campo de Ourique de Lisboa fosse batizado em homenagem à batalha. Pois, quem sabe, mas não importa. também houve essa... Mas, enfim, há vários Ouriques. Há vários Ouriques, Ourique, não é? também há uma ideia que terá sido na região de Leiria, e Leiria de facto essa sim ficava... Aí já faria mais sentido do ponto de vista... Portanto, Leiria, Cartaxo, Lisboa ou Ourique. Agora, os textos mais antigos, século XII, que falam da batalha, só dizem Ourique, mas logo no século XIV, nos inícios do século XIV, começa-se a dizer que é Ourique e especifica-se Castro Verde. Portanto, é Ourique alentejano, claramente. Portanto, vai-se mandar mais lá para baixo a localização. Ou então preserva-se a verdade histórica, Pois. porque de facto, como digo, o consenso alargado é que a batalha foi mesmo aí. Quando se argumenta que, não, mas como é que é possível? De facto, à primeira vista parece quase um milagre. Como é que o homem vem de Coimbra? Bem, só se fosse por baixo. pelo Algarve. Por mar? Sim, ia dar férias para o Algarve até o aeroporto de Faro e depois das férias voltava para cima. Pois, só se fosse. Ou de Flixbus, não é? Passa propaganda, não somos pagos para isso. Não, mas depois argumenta-se em contrapartida que isso não seria assim tão inusual, porque, por exemplo, houve um dado, e assim histórico e não é contestado, o infante Dom Sancho, o filho do futuro Dom Sancho I, ainda em vida do Afonso Henriques, comandou uma expedição militar até à região de Sevilha. Pois. E mesmo aí efetivamente... da Badajoz, quer dizer... Sim, embora Badajoz não já é numa longe. altura... Sim, mas... Sim, mas em Lisboa já tinha sido conquistada... Évora já tinha sido conquistado, portanto havia ali... Não é tão longe, sim, claro. Não é... Em relação à fronteira, digamos, não é tão afastado da fronteira quanto sim, é verdade. Ourique de Coimbra. Mas o Dom Sancho argumenta-se que esse tipo de expedições não era tão inusual, ou pelo menos não era inverosímil, porque pelo menos a do Dom Sancho aconteceu de certeza. De facto, numa altura em que o Algarve ainda não tinha sido conquistado, nem sequer
grande parte do Alentejo ainda tinha sido conquistada, ele conseguiu, Dom Sancho, fazer uma razia até Sevilha e voltar. E aí, aparentemente, nem sequer foi interceptado. Portanto, foi e voltou. Pois. Ou seja, terá feito um raid. É possível que Eurico seja realmente possível no Baixo que Alentejo. seja realmente no Baixo Como é que Alentejo. o Afonso Henriques lá chegou, também não faz mal, não interessa. Por aquilo que De interessa cavalo, mais certamente, de Eurico... terá feito um raid. Sim, claro. Agora, há Flixbus aqui não foi de certeza. o Mas... que pode ter algo de simbólico é a data que é apontada para isto, que desde o... Ou sim, pode ser também uma data histórica, é verdade. Porque há a data apontada foi sempre a mesma. Mas também é uma data que aponta para algum simbolismo. Foi a festividade de Santiago. Portanto, o dia de julho. De julho. Claro, pode ter algo histórico, como digo, porque essas razias eram feitas normalmente justamente no verão, para aproveitar as condições climatéricas, não é? O tempo de luz de... Exato, é tal como os trabalhos agrícolas, quer dizer, havia uma lógica natural que apontava para que determinado tipo de atividades fossem realizadas, e as bélicas muito as razias militares fossem realizadas nessa altura, não no verão, no inverno, não é? Com o gelo, etc., ou com o frio, com a chuva. Mas também pode haver algum simbolismo com a data do Santiago. Pode ser também que sejam daqueles episódios com um bocado a questão da morte do Dom João I, não é? Que sim, adiantaram um dia. Exato, a batalha de Aljubarrota é na véspera da Assunção de Nossa Senhora, portanto, de 14 de agosto, e que diz que Dom João I morreu a 14 de agosto, terá morrido a 13 ou a 15, enfim, mas é para fazer coincidir as datas. Pronto, se calhar até pode ter sido no final de julho, que tenha havido essa lide, que nem sequer é propriamente uma batalha, e que vamos aproveitar, porque é uma estratégia muito medieval também fazer este tipo de... Sim, e ligá-lo ao simbolismo de Santiago, mas portanto, durante os séculos XII, XIII e XIV, Ourique vai sendo progressivamente encarecida enquanto batalha, a narrativa, etc. Vai-se dizer, inclusive, nessas épocas, que foi depois dessa batalha que o Dom Afonso Henriques adotou as armas, portanto, os escudetes. A tal história das armas que estão na bandeira de Portugal. Ainda agora, hoje, exatamente, os 5 escudetes carregados de besantes, ou daquelas pintinhas brancas dentro, sim. que são prata, de acordo com a legenda heráldica, não é? Portanto, a bandeira de Portugal, as armas da Casa Real Portuguesa teriam sido criadas pelo Dom Afonso Henriques no seguimento dessa batalha para comemorar a vitória contra esses 5 reis mouros, sendo que essa história dos 5 reis é referida ainda no século XII, mas por poucos textos, e é sobretudo também nos séculos XIII e XIV que ela é mencionada. Mas a grande diferença ocorre nos inícios do século XV, que nós saibamos, com a introdução do tal milagre. Ou seja, até aqui, nos séculos XII, XIII e XIV, diz-se que aconteceu a batalha. Sobre essa batalha, progressivamente vão-se dando cada vez mais detalhes. O Afonso Henriques vence 5 reis mouros. Primeiro vence um, depois vence 5. De 5, é feito rei pelos seus homens, também introduzida aí no século XIV esta variante. Antes da batalha, os homens dizem: nós queremos que você seja o nosso rei, porque era um duque apenas, um infante, e que no fundo passa a isto rei. é uma vantagem, porque se for numa batalha contra o infiel, é melhor do que uma batalha que mata uma médica e entre cristãos. Exatamente, e com a própria família, etc. E ainda para mais contra exatamente, a mãe, exato. Dizer, simbolicamente é pior. E portanto vai tendo este processo progressivo em encarecimento, mas é no início do século XV, tanto quanto nós sabemos, não é? Mais uma vez, os testemunhos mais antigos, não quer dizer que tenha sido criado aí, mas os testemunhos mais antigos conhecidos, em que aparece a história do milagre do Ourique propriamente dito, que é que na véspera da batalha Cristo apareceu a Dom Afonso Henriques garantindo que ele iria ter a vitória. A coisa não fica por aqui, depois a narrativa vai sendo digamos recriada, e por exemplo no início do século XVI há uma variante que eu acho particular piada, por isso é que falo dela, porque aparece Cristo e diz-lhe, garanta a Dom Afonso Henriques, não é, que ele vai vencer a batalha, e Dom Afonso Henriques responde-lhe: mas porque é que apareceis a mim que eu acredito em vós? Aparecei, mas é aos infiéis que não acreditam. Sim. Que é uma resposta engraçada e que é uma resposta que faz sentido. Sim, pode se parecerem à batalha. Eles não acreditam, portanto aparece que você não é bem batalha, não é? Não, e não é só isso, e aparecem a quem não acredita. Claro, mas também há uma coisa, é que
isso é uma réplica, esta imagem de Cristo aparecer. Sim, claro, aquele que vai combater é Constantino, claro, é? obviamente, signo claro. vinces. Portanto, é a mesma ideia. Portanto, o imperador romano do século só que o IV. imperador romano do século IV converte-se ao cristianismo porque Cristo lhe aparece. Portanto, se calhar isso é uma resposta, enfim, uma espécie de comunica com essa imagem porque ele já acreditava. Portanto, Exato, sim, ele não sim, se sim. converte antes da batalha. Mas tem a não é? sua piada, Mas não é? claro que Porque tem a sua. Se Claro. aparecesses aos outros seria mais eficaz porque eles é que precisam de ser convertidos, Claro, não sou eu. e assim não é? até se calhar poupavas-me o trabalho. não E sei. além disso, mas e desde essa altura é o famoso Milagre de Eurico, não é? Que desde essa altura, desde o início do século XV, vai ser visto como o momento inicial da realeza do Afonso, isto é, não como momento inicial, isso já era, não é como disse, mas como a sustentação divina da monarquia portuguesa, no fundo, não é? Não só do próprio Dom Afonso Henriques, mas de todos os seus descendentes, de uma maneira Portugal, geral, não é? sim, Aliás, sim, até sim, porque sim. contrasta, tu referiste precisamente à associação a Santiago, não é? E a criação da imagem de Santiago como o militar da fé, não é? Contra Mata-Mouros, não é? Exato, que era uma das vertentes de Santiago, além do apóstolo e do peregrino. Sim, é o apóstolo peregrino que é transformado Exato. no combatente, não é? Pela perspectiva leonesa e castelhana. Na perspectiva portuguesa, em vez de pegarmos no Santiago, vamos pegar no próprio Cristo, que está acima, não é? Exato. Portanto, também há aqui uma forma de E essa hierarquia exaltação. pode funcionar também, pelo menos não sei, penso eu, é uma hipótese, ocorreu-me que é, já há tempos que é, a questão do Egas Muniz, fazendo aqui as pontes, porque no início a Virgem Maria aparece ao Egas Muniz e depois Cristo aparece ao Também próprio estava a Afonso pensar Henriques. precisamente nisso, não é? Também há aqui uma espécie de hierarquização. E depois, até porque na narrativa como tu contaste, não é? Maria diz que o meu filho vai precisar dele, não é? Portanto, exatamente, sim. Há aqui claramente, e provavelmente estas narrativas já circulariam e que podem ser inscritas muito mais tarde, muito depois delas terem surgido pela primeira vez. Então agora assim quase à leia de conclusão, até porque esta conversa vai longa, mas esperamos que apetitosa. Muito, sim. Nós já falamos de 2 datas de fundação de Portugal, também referimos a bula papal, que será eventualmente a data mais oficial para a fundação 1179 de Portugal, mas circula muito também a data de 1143 como a data de fundação de Portugal, que na verdade é a data de um acordo assinado em Zamora entre 2 Afonsos, não é? Os primos. Entre os 2 primos. E porquê é que esta data é tida como a data da fundação de Portugal? Pois, isso é o dado curioso, porque de todas estas datas e todos estes acontecimentos, este é o único que as crónicas não falam. É que os textos medievais não falam disto. Então quando é que se vai recorrer a 1143? Isto é agora... Ora bem, tanto quanto eu sei, é o seguinte: historicamente também não sabe muito bem o que aconteceu. Há um documento que menciona a presença de um legado papal em Zamora, e na presença do qual terá sido feito um acordo entre o Dom Afonso Henriques e o Afonso, ou seja, portanto, como disse lá para trás, quando o Dom Afonso Henriques substituiu a mãe no governo do Condado Portucalense, continuava a ser vassalo do Afonso VII, não é? Pois. Foi-se autonomizando progressivamente, mas num ato de rebeldia, enfim, como normalmente muitos países surgem, portanto é um ato de independência. Olha, imagina, um pouco como os catalães agora. Sim. Não é bem a mesma coisa, mas é um ato independentista. Claro, não nos mesmos moldes, mas é um território que pretende desligar-se de um outro, um chefe que pretende desligar-se da vassalagem a um outro chefe, neste caso o Afonso Henriques, desligar-se da vassalagem ao Afonso VII. Claro que o Afonso VII não aceitou isso, daí o cerco de Guimarães, a história de Egas Muniz, etc. A coisa foi-se arrastando e nesse tal dito acordo de Zamora em 1143, depois de ter havido já outros acordos, por exemplo em Tui, etc., aparentemente o Dom Afonso VII terá reconhecido o título de rei de Dom Afonso Henriques. E isto, muito posteriormente, foi interpretado, penso que sobretudo a partir do século XVIII, XIX, até mais, como uma das datas da fundação de Portugal, no sentido em que, bom, se Portugal estava dependente do rei de Leão, ou se o rei de Portugal estava dependente do rei de Leão e Castela,
E se o rei de Leão e Castela reconhece a autonomia do rei de Portugal, Então passa a ser um reino independente. Sim. é essa a lógica. Mas como digo, isto é no século XIX, sobretudo XIX, porque antes disso, bem, então na Idade Média, no século XVI, é que nem sequer se fala disto. Não é tema, não existe. Não existe. Não deixa de ser bastante curioso, até por causa da impulação até de certos grupos nacionalistas que usam a data de 1943. Mas isso também, em parte, por causa do 5 de outubro, que terá porque sido... será a data de assinatura deste acordo, não é? Sim, e coincide, é mais para chatear os republicanos, na Claro. verdade, porque se fosse, acho eu, porque se este acordo tivesse sido em junho, não sei, não teria sei, tanta não piada, sei. não sei. Dá-lhe um picantezinho. Talvez seja seja isso. Mas é curioso isso que diz, e se nós pensarmos nisso, ou seja, nós a força das coisas é tal que nós tendemos muitas vezes a retroprojetá-las para trás. Pois, porque de facto, para qualquer português, qualquer criança que tenha estudado numa escola portuguesa deve ter ouvido 1143, Fundação de Portugal. Quase como se fosse uma inauguração oficial, não é? Nas crónicas, aliás, nas crónicas, o Afonso VII, depois do tal cerco de Guimarães, não é? E da ida do Afonso Henriques a Toledo, o Afonso VII desaparece de cena. Do Egas Muniz, perdão. A Toledo, o Afonso VII desaparece de cena e nunca mais aparece. Pois, é interessante. Nem sequer, nada, nem nos Lusíadas, nem em momento nenhum no século XVI, em todo o lado, não aparece isso. É justamente uma coisa mais do século XVIII, quando justamente, XIX até mais, quando justamente se conhece o tal documento, e esse tal documento é bastante valorizado. E depois, a partir daí, é como diz, a data entrou muito no goto, e de tal forma que às vezes pode parecer... Mas isto por isso é que eu digo que é sempre importante situar as coisas no tempo, não é? E é por isso também que nós quisemos fazer este episódio, para vermos... E não vimos todas, mas vimos algumas das muitas narrativas em torno de Afonso Henriques e como estas narrativas, no fundo, moldam a nossa perspectiva sobre a personagem e os usos que depois, e sobretudo ao longo do século XIX e do século XX, vão sendo feitas desta figura, que acaba por ser uma figura plástica, no sentido em que é possível depositar em Afonso Henriques várias características. É um bocado como o Camões também, não é? É uma figura que são os tais heróis nacionais que são investidos de características que se supõem próprias de um determinado povo ou relacionadas com ele. Mas que são utilizáveis, por assim dizer, ou são manipuladas consoante aquilo que se quer transmitir, não é? Porque no fundo, daí que eu tinha dito que seja uma personagem plástica, no sentido dúvida, em que é flexível para isso, e nesse sentido até se aproxima mais, e agora sim, concluindo esta nossa viagem em torno da história de Afonso Henriques, aproxima-se mais até das figuras míticas. Não é? E muito destas histórias que nós fomos aqui contando sobre Afonso Henriques e apresentando são histórias que se aproximam quase mais da lenda, da épica, de certo modo, do que propriamente da historiografia. E agora sim, como última questão, esta impressão, que pelo menos eu fiquei com essa impressão, eu acho que os nossos estimados ouvintes também terão ficado, com esta impressão de que Afonso Henriques parece ser mais lenda do que homem, não é? Mais mito do que figura histórica. Existe um fundamento de facto para isso, ou seja, o Afonso Henriques, além de figura histórica, também terá sido, de certo modo, também se terá tornado quase numa figura lendária ainda durante a Idade Média, ou é só mais tarde que isso acontece? Não, sim, durante a Idade Média, sem dúvida, por tudo isto. A questão, no fundo, penso eu, pode ser resumida assim de modo: ele é o fundador neste caso, o fundador de uma família real, de um reino. E a figura do fundador é sempre apta à mitificação. Sim, claro. E é apta a determinado tipo de mitificação. E, de facto, o que nós vemos aqui, nestas histórias do Afonso Henriques, em muitos desses casos, é a aplicação de tópicos, não em tudo, claro, nem tudo pode ser lido assim, mas em vários destes casos que tivemos a ver, o que nós vemos aqui é a adaptação ao do Afonso Henriques de tópicos típicos dos heróis fundadores,
que vão desde mitologias asiáticas, africanas, quer dizer, são coisas europeias dos vários tipos, são coisas... Até do ponto de vista antropológico pode ser analisado, não é? Sem dúvida, e até há trabalhos sobre isso, ainda recentemente vai ser defendida, por exemplo, em Coimbra, uma tese de mestrado sobre isso, que mostra isso bem. É claro que também convém não exagerar, nem tudo é passível de ser lido a esta luz, repito, mas há de facto muito que pode ser lido a esta luz, ou seja, ele é um herói, antes de mais é um herói e depois é um herói fundador, e esta categoria de herói, o herói fundador, é propícia a história dos heróis fundadores de famílias, de reinos, de mil e uma entidades, tem determinadas características que são recorrentes, tópicos, verdadeiramente são recorrentes, como aquela coisa do defeito físico, as provas que o herói tem que suplantar. Sim, é quase aquela jornada do herói do campo, aplica-se perfeitamente a estas narrativas. Esta tese que eu falo, que vai ser defendida, tese de mestrado em Coimbra, parte justamente, a pergunta o inquérito é justamente até que ponto pode ser aplicada essa teoria às histórias medievais do Dom Afonso Henriques. Pois, é justamente isso. E claro que nem tudo pode. Pois, até porque há coisas que são históricas. Há coisas que são históricas, claro. A batalha contra as forças da mãe é histórica. Sim, e o próprio indivíduo em si, o contexto, quer dizer, há uma série de... A bandeira, as armas reais, seja ou não aquela explicação, quer dizer, existem e existiam, quer dizer, as armas reais eram aquelas, etc., mas muito pode ser lido assim. Portanto, por ser o herói fundador, ele é categorizado desta forma e o percurso dele é moldado à luz deste percurso. Portanto, isto explica, em grande parte, acho eu, é a grande razão que explica que muito do que os textos antigos dizem, e não só, e depois posteriormente, nos surge hoje como lendário, como mítico, porque tem de facto este substrato. Mas terá havido algum texto literário, estou a pensar, por exemplo, como nós tivemos o ciclo sobre o Cid e temos todos o Cantar de Emi o Cid, terá havido algum texto literário em que o herói é o Afonso Henriques, achas? Literário, ou seja, não cronístico. Não cronístico, exatamente, no sentido literário, no sentido Bom, em tempos porque houve também falava-se dessa épica de Afonso Henriques, achas que não colhe? Sim, houve também essa tese, sobretudo do António José Saraiva, não é? Que tinha havido uma épica, e a tal primeira crónica portuguesa seria uma prosificação desse poema épico. Eu acho difícil, quer dizer, não digo que não. Bem, tradições orais de certeza absoluta. Agora, mas não seja aquela memória, por exemplo, de quem é que pagava, a quem é que se paga imposto, que oralmente foi sendo transmitido, por exemplo, também assim poderia circular. E certamente muitas outras coisas. Agora, que isso tenha originado um poema épico, um poema formalmente épico, ou um poema estruturado do tipo do Cantar de Emi o Cid, ou da Chanson de Roland, ou outros, acho que não há nada que indique isso. Sinceramente, não há nada que indique isso. Histórias, sim. Tradições orais, sim. Um poema épico, não. Agora, há textos latinos, por exemplo. Há uma... Quer dizer, lá está, também aí o que se entende por literário ou não, pois, porque... é sempre dúbio, mas há, por exemplo, um texto sobre a conquista de Santarém, escrito em latim, no século XII, que é um texto paralitúrgico, um texto narrativo, um texto literário, enfim, o que quer que seja. É um texto em prosa de exaltação da conquista de Santarém, que está ali na fronteira do literário, quer dizer, as fronteiras fundo, são... Agora, um poema em si, não. Acho que podemos ver que o próprio Afonso Henriques é uma personagem que está na fronteira entre a figura histórica e a figura literária também, e daí que se presta a isso tudo. Eu acho que do que nós tivemos aqui nesta longa hora, mais de uma hora de conversa, deu para ver é que há muito que dizer e que pensar sobre a figura de Afonso Henriques, embora à partida fosse uma figura mais do que estudada, porque, quer dizer, sendo o fundador de Portugal, mas ainda assim há muito que fica no mistério, nas brumas da memória, não é? Em termos do que se pode realmente saber sobre a personagem de Afonso Henriques, e acho que de facto talvez, quem sabe, não se possa voltar a falar destas reconstruções de Afonso Henriques já bem depois, já fora do âmbito
âmbito cronístico, estamos a falar mais do ponto de vista assim literário, nós referimos várias vezes os Lusíadas, mas não muitos só, mais, não é? Sim, há muitos mais. Sim, muitas sim. reescritas destas narrativas de Afonso Henriques. Sim. Quem sabe não voltamos a visitar o Afonso Henriques contemporâneo. Sim, isso seria. Sim, é uma figura omnipresente, sem dúvida. Acho que dá para ver que muito daquilo que nós achamos ou que temos como facto histórico em torno de Afonso Henriques é uma construção, pelo menos, não digamos necessariamente literária, mas escrita. Sim, e outras como a Zamora é o contrário, são factos históricos que não foram, aos quais não foram dada importância nenhuma na época. E que é dado mais tarde, claro. E mais na época, isto é, nas crónicas medievais, e mais tarde é que é dada importância. Ou seja, uma ressignificação. Também é um fenómeno curioso. Claro, mas seja como for, aquilo que eu acho que, por exemplo, a questão de o que aconteceu como consequência da batalha, a infância do herói, a batalha de Eurique, nós não chegamos a ver a conquista de Lisboa, mas tantos outros episódios de Afonso Henriques. Badajoz ficou um pouco, porque também já vai longa a conversa. Foi referida de passagem, sim, mas a questão da maldição da mãe, que se depois concretiza em Badajoz, quer dizer, tudo isto são narrativas que todos nós, ou que muitos de nós já ouvimos em algum momento da nossa formação, e que depois vamos agora descobrir um pouco mais, e que surgem, pelo menos na sua primeira versão escrita, bem mais tarde, e com um significado e provavelmente até com uma intenção distinta daquilo que portanto, específica da altura em que aquilo é escrito e do contexto em que aquilo é escrito. Portanto, acho que deu para ouvir que Afonso Henriques tem muito que se lhe diga, apesar de ser uma personagem tão badalada e tão trabalhada. Sem dúvida. Ficamos então por aqui. Agradecemos muito a vossa companhia durante este como sempre, e despedimos-nos com amizade. Com amizade. Até breve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Glosa ordinária.